Olá pessoas, sejam todas muito bem-vindas aqui, eu sou Edmund e vamos dar sequência então à nossa sétima aula já de letras, né? Matemática das letras. Hoje eu vou falar de sombra difusa e sombra dura e também aplicar ela em uma peça mais deslocada, né? Como é que a sombra reage nesses ambientes, né? Quando a gente começa a adicionar algumas peças a mais à letra, ou até mesmo uma letra por cima de outra letra, quando ela tem alguma dobra, como isso vai interferir. Já queria de cara também agradecer a todo mundo que está aí, né, compartilhando, que está ajudando aí o canal, que também está divulgando para as outras pessoas, né? Eu quero que essas aulas sejam também aí a nível educativo, para a escola, para a oficina, então pode espalhar, pode enviar para quem quiser. Quem não se inscreveu, se inscreva, né? E continue dando essa força, né, com o seu like, com o seu compartilhamento, enfim. Vou começar aqui uma letra, vou tentar fazer hoje um pouquinho mais estilizada para a gente sair um pouco dessa coisa muito quadrada, não vou estilizar tanto. Eu vou fazer novamente uma letra A e vou adicionar nela uma dobra. Eu vou ressaltar aqui que eu não vou fazer, a princípio não, eu acho que eu vou guardar para a última aula, uma palavra inteira, né? A minha ideia é ensinar a técnica, né, de como se faz, de como funciona toda essa matemática das letras, mas quem vai criar as letras são vocês mesmos. Então, assim, algumas das vezes, quando eu estou dando aula ou nesse curso mesmo, algumas coisas que eu fiz, algumas pessoas enviam para mim, olha aqui como é que eu estou fazendo. E é exatamente o mesmo desenho que eu fiz na aula, a mesma letra, do mesmo jeito, sem diferença nenhuma. Isso não é saudável para vocês, né? É interessante você ver como faz e você mesmo criar a sua letra da sua forma. Então vamos lá, vou fazer novamente aqui uma letra A, vou aplicar algumas coisas a mais nela e a gente vai trabalhar então a luz e sombra difusa e a sombra dura. Vou pegar aquela mesma ideia de você tombar a letra assim, ó, né? Nesse formato, como se ela estivesse indo aqui, ó, para um ponto de fuga, ó, nesse formato aqui. Como eu já disse também, não fiquem muito presos a isso, tá? Vou tentar usar um lápis aqui também mais rascunhado. Então olha aqui, ó, tem aqui uma letra A quadrada, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar nela, eu fiz esse desenho aqui básico, né? Só para ensinar uma coisa para vocês, que é aquelas dobras. É muito tradicional no 3D a gente pegar uma letra e dobrar ela, né? Então é bem simples isso. Essas linhas aqui, ó, deixa eu pegar uma vermelha. Essas linhas aqui, ó, e essa daqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, em vez de deixar ela reta, assim, ó, a gente vai pegar ela e vai trazer ela para cá e voltar. Essa daqui vai ter que seguir também a mesma coisa. Aí, essa daqui também, a gente vai ter que seguir essa mesma ideia. E a gente vai depois ligar as duas. Então, vou passar limpo para vocês entenderem melhor. Vou deixar bem clarinho. Só que muita gente, quando está iniciando no 3D, faz isso. Porém, faz isso realmente dessa forma que eu fiz aqui. Mas eu vou aconselhar vocês, vou ensinar uma coisa aqui para vocês deixarem ele menos duro. Aqui eu fiz ele
um formato bem durão assim, ó, né? É errado? Claro que não, mas eu particularmente gosto quando ele gera uma curvinha. Ah, esqueci de falar. Essas, no caso aqui a perna aqui, ó, ela também vai ter que, né, igual aqui tava reto, ó, aqui também ela tem que seguir, né? Tudo que tá aqui, ó, vai fazer isso aqui, vai para lá. E tudo que tá aqui, ó, aqui no caso vai ser o furo do ar. Então ele tem que tombar também. Aí, deixa eu só concluir aqui esse rabisco. Eu vou falar agora algumas coisas importantes. Algumas coisinhas importantes. É interessante que, mais uma vez, eu vou dar uma clareada para refazer. É interessante quando a gente não deixa isso daqui, ó, muito reto, né? Então, por exemplo, você vem aqui e quando chega aqui, ao invés de você começar o outro risco de uma vez, você dá uma curva. Você deixa a letra mais maleável. Peraí que eu não consegui fazer ela com a curva interessante. Acho que essa curvinha aqui ficou mais interessante, ó. Aqui também eu vou seguir essa mesma ideia. Vamos ligar aqui. E aqui. Essa curva que eu adicionei é uma curva bem tranquila, assim, não é... Você vai pegar assim e fazer assim. Se você quiser, pode fazer. Só que o degradê e a forma de colorir, ela vai ser maior, né? Então essa zona do degradê aqui, ó, na hora de colorir, vocês vão entender melhor como ela fica, né? Vou fazer ela dos dois formatos, o formato reto e o formato com uma curvinha, tá? Que vai gerar também, dependendo da grossura desse entortamento, ele pode gerar aquele chanfrado. Então, ó, para concluir a letra aqui, eu vou fazer mais uma coisa, que é adicionar aquela serifa. Então, eu vou fazer isso, ó. E vou fazer essa serifa, ó, quando ela chega aqui, eu vou entortar ela um pouco mais. Para ela não ficar tão reta. Então, vai sempre observando essa ideia de você não deixar o trampo tão reto, tão cortado demais. É um gosto meu. Cada um. Às vezes eu tenho medo de ensinar uma coisa e ensinar o que eu gosto de fazer e acabar ensinando a minha letra. Então eu tento me policiar nisso daí, né? Então tem muitos trabalhos que são bem retos e são muito bonitos, né? São muito interessantes. Não é errado, né? Mas aqui eu estou ensinando de uma forma que a letra consiga ser mais livre, mais soltinha, né? Então aqui eu vou adicionar uma serifa também.
Aqui eu vou deixar ela um pouco mais curvadinha. Aí aqui, ó, vocês lembram do ponto de fuga? Se eu puxar aqui, ó, não precisa, gente, de ser totalmente igual. Eu olho ali mais ou menos onde está o ponto e vou fazendo. Eu não faço ele muito ligado certinho ao ponto. E aqui, na verdade, eu vou fazer ela mais fina para dar aquela impressão também, né? Aquela profundidade mais interessante. Por exemplo, aqui eu vou aumentar ela. Aqui eu tenho a impressão de que a parte de baixo está mais perto de mim. Então eu vou fazer isso. Esse daqui está maior do que esse. Eu vou até diminuir mais aqui um pouco. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. O que é interessante nas letras, né? Para a letra ser assim um lifestyle, por isso que eu gosto de ensinar as letras 3D falando disso, falando dessa curva, dessas coisas todas, porque a minha base eu procuro pegar a base no white style, né? Na letra tradicional de grafite. Então, quando a gente começa a adicionar essas coisas aqui que a gente está falando, a gente começa a deixar a letra mais trabalhada no estilo grafite mesmo, né? Não fica só um bloco quadrado. Por isso que eu gosto de falar isso, de você deixar a letra mais maleável e tal. Aqui esse furo, ó, por exemplo, eu posso fazer ele começando aqui. Vou continuar essa ideia aqui, ó. Aí quando eu chego aqui, eu entorto ele. E ela pode seguir esse raciocínio aqui. Então, ó, essa ideia de ligação é muito importante. Você dá continuidade a essas peças todas aqui, ó. Aqui nem é tão importante assim, mas vão ter algumas coisas, por exemplo, você vai adicionar uma peça aqui atrás, você começa uma peça aqui e ela vai aparecer aqui. Se você faz ela aparecendo aqui, ó, ela deu uma continuidade errada, ó, né? Então você vai ter que escolher. Então sempre bom quando a gente está desenhando, a gente fazer a parte de trás aqui, né? Passar por cima mesmo. Depois você vai voltando e apagando as coisas que não são, né? Que não são para ser. Então veja bem aqui que eu tô com uma letra A um pouquinho mais estilizada. Vou apagar a de baixo, essas duas de baixo, para a gente poder visualizar melhor. Vou continuar aqui a perspectiva aqui, ó, e seguindo mais ou menos essa espessura que está aqui, ó.
Então aqui, ó, eu tô começando então a ter uma letra A um pouquinho mais estilizada. Vou dar uma baixada aqui assim. Aí se você achar que você quer mais detalhe, você pode, por exemplo, adicionar um detalhe assim, ó. Todos esses detalhes são coisas aí que você pode criar para deixar a letra mais trabalhada. Aí agora é o seguinte, eu vou adicionar aqui uma peça por trás para a gente trabalhar a luz e uma peça na frente. Deixa eu ver como... Vou pensar mais ou menos aquele formato lá que eu fiz, né, quando eu mostrei para vocês como adicionar alguma peça aqui atrás. E vou fazer, ó, desse jeito aqui. E olha, eu já estou pensando nas curvas, porque como essa letra que eu fiz aqui ficou uma letra assim bem quadradinha, então eu estou adicionando uma peça com mais curva para ajudar mais nessa coisa aqui de deixar a letra reta e tal. Olha, pelo movimento aqui, ó, vamos ver onde ela vai parar. Sempre façam isso, ó, desenhe por cima. Essa peça aqui de baixo, ela vai aparecer aqui, ó. Tá? Depois vocês vêm, apaga aqui os traços aqui, né, que estão passando por cima. Mas na hora de desenhar, na hora de pintar, sempre façam isso, desenhe por cima. Não fica tentando medir não, ó. Por exemplo, igual eu falei com vocês, você chega aqui, de repente esse traço não tá aqui, ou tá com movimento. Às vezes ele tá até aqui, mas ele tá aqui fazendo um pouco para lá, um pouco para cá. Aí você não fica legal não. Então, gente, no 3D, na letra em si, são mínimos detalhes que você vai ter que prestar atenção para você não fazer uma burrada aí, tá? Olha só, para hoje eu vou adicionar só essa peça por trás, porque senão vai ficar muita coisa. Como o foco é na sombra, a gente já está adicionando bastante coisa. Eu vou deixar para adicionar umas peças por cima na próxima aula, né? Que eu vou fazer peças de encaixe, né? Não só que está por cima, mas que vão entrar na letra, vão sair, vão fazer alguns entalhos na letra, tá? Vamos lá passar para a sombra. Deixa eu apagar aqui tudo que não me pertence aqui, para vocês ficarem mais tranquilos aí. Olha só, eu vou adicionar um foco de luz aqui assim, ó. Tá? Meu foco vai ser esse. Então eu vou fazer aquele mesmo formato lá, né? Vou colorir. Vou tentar colorir como se fosse um lápis aqui mesmo, pessoal, para vocês. Uma coisa mais rabiscada. Para ficar mais familiar. O problema é que eu pegar um outro esboço 6B. Aí. Vou
problema é que com 6B, para mim eliminar os riscos aqui vai dar um pouco de trabalho. Mas vamos lá. Vou fazer bem cagado. Só pra gente não perder tempo. Agora, pessoal, vou pintar a letra aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, nessa parte aqui da dobra da letra A, eu vou fazer ela mais escura que a parte de cima, ó. Então, eu tô dividindo aqui. Então, eu tenho a letra A e atrás da letra A eu tenho uma peça. Vamos pensar que... eu sempre passando alguma coisa. Vamos pensar que a letra A esteja assim e em vez a peça de trás estar paralela a ela está um pouco tombada assim, né? Aqui ela está bem próxima e aqui ela está mais distante. Então aqui, ó. Aqui ela está próxima e aqui ela vai se distanciando, tá? O que vai acontecer? Quando a peça está bem próxima, né? Deixa eu fazer aqui separado aqui, ó. Você tem uma peça aqui, por exemplo. E atrás você tem uma outra peça. Fazer assim. Se essa peça está bem perto, a sombra vai ser dura. A sombra dura é uma sombra chapada, tá? Deixa eu apagar aqui. A sombra dura é uma sombra que ela não vai ter um degradezinho aqui no final. Mas vamos supor que esses dois quadrados, né? Esse primeiro esteja assim e o de trás esteja tombado. Ele não está paralelo, ele está tombado. Aí vai ser diferente. Aí eu vou ter uma sombra difusa. Eu tenho quadrado aqui e o outro ele tá assim, ó, tombado. Então, olha só, vou até aumentar ele aqui para mim ter mais área para trabalhar. Pera aí. Ter mais área para explicar isso daqui. Então, ó, aqui, ó, como a sombra está bem perto da peça, ela vai ser difusa, ela vai ser uma sombra dura. E aos poucos, como ela vai se distanciando, ela vai perdendo a força e vai ficando uma sombra mais difusa. Ela vai espalhando mais.
Deixa eu pegar um aerógrafo, que aí ele fica mais tranquilo. Aqui nesse pincel de aerógrafo mesmo, a gente pode perceber que aqui, ó, a gente tem aqui aerógrafo suave, médio, firme, aerógrafo firme. Se eu pegar o firme, essa mesma ideia da sombra dura, ó. Agora vamos pegar um suave. Ele vai gerar esse degradê, ó. Tá vendo? Esse degradê aqui, ó. Aqui vocês veem que ele tá duro, né? Então aqui, vou fazer aqui, ó. Ele não só vai suavizando, né? Como vai ficando também mais claro. Então, vou fazer um recorte aqui no início, ó, para vocês verem que no início ele é mais de boa. E no final ele vai ficando mais difuso. Ele vai sumindo, ele vai, né, ó, vai perdendo a força. Epa. Perceberam aí? Então isso aqui vai ser muito importante no 3D, né? Quando a gente começar a aplicar a sombra no ambiente, também atrás, essa sombra vai começar a ter diferentes aplicações. Ela vai começar a deslocar, né? Ela sai de um, né? Como eu vou dizer, ela sai de uma peça e cai em uma peça mais baixa, então ela vai sair do lugar, ela vai ser mais difusa, mais dura. Então isso tudo aí vai fazer muita diferença no 3D. Então vamos lá, vou continuar com esse aerógrafo aqui para ficar mais fácil, para ficar mais rápido para mim. Eu estou fazendo com esse pincel de lápis para parecer realmente que eu estou pintando com lápis, mas como a ideia aqui é ensinar, vou até roubar aqui na ideia aqui, colocar ela aqui só para trás. Pegar essa aqui, vou dar um pouco mais clareada. E agora eu vou fazer aqui, vou fazer aqui a ideia da sombra mais próxima e depois ela ficando mais difusa. Tentar trabalhar o contraste aqui. Então é sempre bom a gente tentar observar esse contraste, a gente não perder a letra. Então aqui uma boa estratégia é adicionar um pouquinho de
chanfrado. Eu vou lembrar também que quem quiser, se alguém quiser deixar contorno, pode deixar esses contornos, mas bem fininho. Por exemplo, o Daim, que é o maior referência, né, nesse estilo, as letras dele são contornadas, por incrível que pareça. Se você olhar bem de pertinho, as letras dele têm contorno, um contorno bem fininho mesmo. Só que para essa aula não ficar muito grande, eu vou parando por aqui e a gente vai continuando esse mesmo desenho na próxima aula. Então, agradecer a todos aí que tem essa paciência de estar aqui aprendendo as aulas comigo. E é isso aí, quem não se inscreveu, se inscreva, divulguem bastante aí, dê um like, comente, pergunte. Eu propus a fazer 8 aulas, na verdade 7. Hoje seria a última e a próxima seria de iPad. Mas eu vou dar continuidade aí, porque eu acho que está sendo valioso para vocês, né? Então, muito obrigado e até a próxima aula.